O ES-News Especial está começando e traz em destaque. Inaugurado há 4 meses, Aeroporto de Vitória é eleito um dos melhores do país. Seminário na capital discute a judicialização da saúde como alternativa para assegurar esse direito básico ao cidadão. Tem também uma reportagem especial sobre desemprego, como a qualificação profissional pode ajudar a superar esse problema. No estúdio você confere uma entrevista com o deputado estadual Josias da Vitória. O ES-News Especial já está no ar. Depois de quase 2 décadas em obras, o novo aeroporto de Vitória entrou em operação neste ano. E a avaliação dos passageiros tem mostrado um índice de satisfação muito superior em relação ao antigo terminal. É uma mensuração onde ela indica, uma pesquisa onde ela indica 37 indicadores que contemplam infraestrutura e serviço. Tá? E dentro dessa medição eles fazem um ranqueamento geral, tá? Com todos os aeroportos e um ranqueamento por faixa de processamento de passageiros. O aeroporto de Vitória foi inaugurado há 4 meses e somente nesse período passaram por aqui cerca de 906 mil passageiros, segundo dados oficiais da Infraero. Ele foi eleito o melhor do país para aeroportos que comportam até 5 milhões de passageiros por ano, um número que deve crescer ainda mais com o aumento de voos que passam aqui por Vitória. O nosso cliente é o passageiro. E os passageiros do aeroporto de Vitória são os capixabas. Nosso objetivo é sempre tratar a melhor forma possível o capixaba, porque esse é um patrimônio deles. Então, quanto mais passageiros, para nós, melhor. Nós queremos receber as pessoas aqui. A pesquisa de satisfação dos passageiros é divulgada trimestralmente e avalia os 20 maiores terminais de aviação brasileiros. No ranking geral, entre todos os aeroportos considerados pelo levantamento, o Eurico de Aguiar Salles aparece na 4ª colocação, atrás apenas de Curitiba, Viracopos e Confins. É fato que a gente está no aeroporto novo, tá? É extremamente eficiente, moderno. Eu costumo dizer que é o aeroporto mais moderno do país hoje. É o mais recente, é o mais novo do país, mas também não é só isso. Ele é o mais, na minha opinião, é o mais moderno do país, tá? E é um patrimônio dos capixabas. E que a Infraero, dentro da sua prestação de serviço, tem se esmerado em prestar o melhor serviço. E a nossa expectativa é lutar para ficar em primeiro na classificação também geral até o fim do ano. No entanto, outro fato que envolveu o aeroporto de Vitória nesta semana foi o anúncio do governo do estado de que ingressará com uma ação para impedir a proposta do Ministério dos Transportes de privatização conjunta dos aeroportos de Vitória e de Macaé. Sobre isso, o procurador-geral do estado declarou em coletiva que o Espírito Santo vem sendo afetado negativamente por posições de cunho político adotadas pelo governo federal. Como o governo federal admite que não consegue gastar o dinheiro disponível no Fundo Nacional de Aviação Civil, ele entende que é melhor ele receber menos valores de outorga para serem investidos nesse Fundo Nacional de Aviação Civil e colocar um aeroporto bom com um aeroporto ruim, porque a própria Secretaria de Aviação Civil, os estudos dos técnicos demonstram que o aeroporto de Vitória, se fosse concedido de maneira isolada, traria um ganho para os cofres públicos na ordem de 1,4 bilhões, 1 bilhão e 400 milhões. E se houver a concessão conjunta de Vitória e Macaé, esse valor cai para 600 milhões. Há uma perda de 800 milhões aos cofres públicos. Não é justo o que o governo federal tem feito com o Estado do Espírito Santo. O 6º Congresso Médico e Jurídico Brasileiro aconteceu nesta semana em Vitória e reuniu médicos, autoridades, advogados, juristas e magistrados para discutir a judicialização da saúde pública no Brasil. Esse congresso foi o primeiro congresso a discutir a judicialização da saúde com os públicos envolvidos. Tenta-se chegar num consenso. Nós reconhecemos o direito do cidadão de demandar em juízo por um direito dele, que é o direito à saúde.
mas esse direito tem que ser em cima do que o Estado prometeu. Não pode haver excessos, porque o Estado não tem como entregar os excessos. A judicialização da saúde e as ações que obrigam o Estado a arcar com serviços que ele não tem condições de oferecer é um direito dos cidadãos. No entanto, o uso indiscriminado dessas ferramentas acaba afetando as contas públicas e colocando em risco o orçamento do Estado e principalmente dos municípios. As judicializações têm desorganizado os orçamentos municipais e estadual também, porque o prefeito, por exemplo, faz o seu orçamento e a Câmara aprova, mas com uma decisão judicial para pagar uma despesa muito alta, desorganiza o orçamento do município e muitas vezes também o Estado. Apesar do Estado ter uma verba maior, de qualquer forma dá um furo no orçamento, que é preciso diminuir a judicialização, oferecendo ao cidadão um serviço mais eficaz que ele tem direito e nós temos que responder essa demanda. Para o vice-presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, as discussões promovidas pelo Congresso podem apontar caminhos que garantam a saúde não só da população, como também das contas públicas. A situação tem que ter um equilíbrio, porque o poder público não consegue prestar todos os serviços, assim como a medicina privada não consegue prestar todos os serviços. Porque o serviço tem que ter uma certa seletividade, tem que ter um acompanhamento médico para saber o nível do serviço que pode ser prestado. Então, é uma discussão que se aprofunda muito. O evento também contou com a presença do ministro da Saúde, Gilberto Ock, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Não é questão orçamentária, não é questão de transferência de verbas, é a questão de que se ele não der aquela liminar, a pessoa vai morrer. Ou a pessoa vai ter um grave problema. Muito bem, você está aí acompanhando as notícias que tiveram maior destaque nessa semana. E agora aqui no estúdio, o nosso convidado é o deputado estadual Josias da Vitória, deputado da Vitória, que tem uma atuação expressiva lá na Assembleia Legislativa, nosso convidado de hoje, para conversar um pouco com a gente sobre política, o cenário atual da política aqui no Espírito Santo e também a nível de país. Da Vitória, bem-vindo ao S News, viu? Obrigado, Fabiano. Também cumprimentar todos os nossos capixabas, né, que nos assistem aqui pela TV Rede TV. Uma satisfação sempre estar aqui com você, né, com essa simpatia aí, e os amigos aqui do jornal. Obrigado, Vitória. Prazer é nosso recebê-lo sempre aqui. O deputado que tem uma atuação expressiva, em especial na área da segurança, né? Tem uma atuação muito voltada sempre para essa área. Sempre teve, né, nos seus mandatos, muito ligada a essa área, não é, da Vitória? Fabiano, na verdade, a segurança pública, ela é uma necessidade, né, de todo cidadão receber de acordo com o que manda a Constituição. Seria um dever de Estado. E a cada dia que passa, o brasileiro se sente muito mais, né, carente por conta da ausência do Estado nos serviços públicos. E a segurança é o maior deles. Em qualquer pesquisa que você fizer, nesse momento, as pessoas vão colocar a segurança pública como uma das prioridades, né, como outras, saúde, por exemplo, mas a segurança pública tem aumentado gradativamente. A gente observa, né, nos veículos de comunicações diariamente o índice de homicídios, né, os índices de fatos que acontecem gerando instabilidade no país. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um grande problema com isso. E aqui no estado do Espírito Santo, né, nós acompanhamos recentemente também um fato que deixou o nosso estado ser conhecido nacionalmente e também até mundialmente, né, no fevereiro do ano passado, com uma movimentação que teve dos familiares dos policiais militares fechando a porta dos quartéis, né? Aquelas imagens deixaram o cidadão muito instável na sua preocupação com a falta de investimento do governo estadual e também a falta de liderança do governo para conduzir um momento de crise como aquele. Nós, como representante, eu como deputado estadual, né, precisei usar realmente esse conhecimento, até porque sou servidor da segurança pública policial militar há 28 anos, 12 anos no mandato, e me senti que era mais do que uma obrigação de nos posicionarmos ali sobre o que nós interpretamos como correto do governo do estado e como que ele estava errando, porque você não tem um diagnóstico, né, certo para poder resolver esses problemas, mas uma coisa é extremamente necessária em qualquer uma desses fatos, é o diálogo, e ali teve uma ausência de diálogo muito grande por conta do governo do estado, reconhecida nacionalmente pelos líderes políticos e até pelas instituições. Recentemente, a procuradora da República, Raquel Dodge,
ela declarou isso com uma decisão, falando da ausência de diálogo do governo do estado e dos erros que levaram com que naqueles 22 dias mais de 200 pessoas fossem mortas aqui no Espírito Santo. Então, assim, é um fato que a gente precisa estar atento enquanto representante, porque a sociedade credencia a gente com o voto popular e a nossa voz foi emprestada naquele momento ao povo capixaba. Essa situação que o deputado até narra agora foi realmente talvez um dos maiores caos que o Espírito Santo tenha passado, que parou tudo, né, deputado? O Espírito Santo parou durante um determinado período, com a ausência de policiais nas ruas, né, com essa paralisação, né? Enfim, os capixabas puderam vivenciar e conhecer de perto o caos do que não é ter segurança pública, não é isso? Exatamente, Fabiano. Os fatos negativos que acontecem na vida da gente, né, com você pessoalmente, com a família, na empresa, nas instituições, eles precisam sempre a gente aproveitar nesses momentos de crise para melhorar para frente. O que aconteceu naquele momento, né, a gente não pode ficar usando, né, para... Tem um tipo de atribuição de responsabilidades simplesmente por atribuir responsabilidade. Eu sou prudente, cauteloso e maduro para isso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de responsabilizar as pessoas. O que acontece hoje é uma forte atuação do governo, do Estado, para responsabilizar os policiais militares. A cada dia que passa, nós estamos vendo policiais militares sendo excluídos. E nem se o governo quisesse, conseguiria apurar, né, de forma bem explícita para saber identificar os fatos isolados que aconteceram. Mas ele está buscando, né, fazer as exclusões dos policiais militares, né, como exemplo para alguns. A energia colocada nisso deveria estar sendo colocada em outra forma. Como eu já falei, se teve ausência do diálogo nesse momento lá, o diálogo deve continuar existindo, porque isso inibe a atuação da força policial, da polícia militar, da polícia civil, que poderia até estar mais motivada, entusiasmada, porque já tem um efetivo menor do que o mínimo necessário. Então o governo e o governador, com os seus secretários, colocaram gasolina no fogo, atribuindo, né, muitas responsabilidades. Nós estamos aqui na cidade de Vila Velha dando essa entrevista. Quem não se lembra que o governador, com os seus secretários, atribuiu à Polícia Militar o assalto a um convento da Penha, que logo 2, 3 dias depois identificaram os autores. Atribuiu aos policiais militares que estavam queimando ônibus, depois identificaram quem estava fazendo isso, até assalto. Então, esse não era momento de jogar a culpa em alguém. Então, naquele momento, a preocupação do governo foi jogar a culpa em alguém para não perder capital político. Eu não sei o motivo que foi, mas assim, nós nos posicionamos e estamos aproveitando, porque esse fato... quem quiser estar governando o Espírito Santo, quem quiser emprestar um tempo da sua vida para a vida pública, tem que ter responsabilidade e saber que vai encontrar na sociedade resistências em momentos difíceis como esse. Mas os fatos negativos eu tenho certeza que vai servir para que a gente possa conduzir melhor a vida dos nossos capixabas com mais segurança daqui para frente. Isso é o que a gente espera, que os capixabas também, eu acho que estão esperando aí para os próximos dias. Afinal, a gente está em ano de eleição, ano de talvez mudar essa realidade, mas esse é o assunto do próximo bloco, viu, da Vitória? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continua com o ES News Especial. A seguir, uma reportagem especial sobre desemprego. Como a qualificação profissional pode ajudar a superar esse problema. O ES News Especial volta já. Nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. Hoje a gente está recebendo o deputado estadual Josias da Vitória, o nosso convidado, batendo papo com a gente aqui sobre política, em especial no bloco anterior falou um pouco sobre segurança pública, que é uma área realmente uma das áreas de primeira necessidade para o cidadão ter uma boa convivência na cidade, na verdade. Agora, não somente, né, a segurança, a saúde também é outra área extremamente, que a gente vive dias de caos também, né, nos hospitais públicos, com tanta lotação, e até mesmo os particulares. A gente tem visto aí os planos de saúde às vezes também nem dando conta também de atender e de dar uma resposta tão rápida para a população, mas falando em serviço público, ainda é um caos, ainda é algo que ainda precisa ser trabalhado, né, da Vitória? Fabiano, essa é uma responsabilidade das mais delicadas, né, que o serviço público tem, porque a Constituição ela é perfeita no que
fala de responsabilidade do governo para o cidadão em relação à saúde. E nós temos até pontos positivos, no sistema de saúde do nosso país, mas às vezes a operacionalidade dos recursos que é do próprio cidadão, a gente paga imposto e espera que ele retorne para a gente em qualidade de vida, mas isso não acontece. Eu estou, como já falei, há 12 anos como deputado estadual e em determinados momentos nós recebemos o cidadão muito carente, numa angústia, num sofrimento, porque tem ali um ente da família esperando para poder fazer um exame, uma consulta que seja, mas às vezes uma cirurgia que pode ser que essa cirurgia possa manter a vida da pessoa e você fica com um sentimento de impotência. É como se dependesse da pessoa procurar alguém que está em mandato para conseguir isso, que deveria ser o contrário. Claro. Procurando um vereador, um deputado, um prefeito que seja. Então isso tem que acabar. Se tem alguma coisa que precisa ser muito bem fiscalizado, é o investimento na saúde, porque ele não pode esperar. A gente não consegue justificar para o cidadão por que um governo faz um investimento em outros projetos, outras prioridades, mas não faz naquilo que vai garantir a vida humana. Então a saúde é prioridade zero. Ela tem que ser a primeira a ser investida. Algumas coisas podem ser investidas também gradativamente para ajudar na saúde, como a educação, como o saneamento. Automaticamente você vai ter uma população com um pouco mais de condições de cuidar da sua saúde. Mas, a princípio, a deficiência é tão grande, como nós já denunciamos por várias vezes, desde o meu primeiro mandato, mas nesse especificamente, o governo do Estado, que gasta milhões com propaganda, gasta milhões com ações que o cidadão não concorda, como o Cais das Artes, que foi mais de 200 milhões aqui de investimento, e não gasta o dinheiro para comprar seringa, comprar cirurgia. Recentemente, no Hospital de Colatina, do governo do Estado, o Hospital Silvia Vidos, tinham quase 100 pessoas esperando há mais de 40 dias uma cirurgia ortopédica. Sabe por quê? Porque faltava furadeira. Faltava furadeira para fazer a cirurgia. Quanto custa isso? Não tem como explicar. Não tem dinheiro para poder comprar uma furadeira, mas tem dinheiro para poder fazer outros investimentos que o governo pode entender que aquele investimento vai melhorar o capital político. Recentemente denunciamos também no Hospital de São José do Calçado, que as pessoas saem de lá para ir fazer uma consulta, às vezes para fazer um procedimento pequeno aqui na Grande Vitória. Olha quantas ambulâncias ficam deslocando. E será que essas pessoas conseguem chegar às vezes com vida? Que ali deveria ser um hospital que já atendesse aquela região, não só do ABC, mas também como aquela grande região do extremo sul do estado. Essas coisas chegam para a gente, mas chegam com materialidade, assim como o Hospital Roberto Silvares, no município de São Mateus, que recebe além do grande norte do Espírito Santo, o sul da Bahia, e ajuda muito aquela região. Então, sim, são hospitais que precisam estar preparados regionalmente. E esse é o meu papel. A gente precisa defender, porque eu aprovo o orçamento do governo do Estado, sou um dos 30 votos, e eu acredito, hoje eu tenho plena certeza, o cidadão está muito atento, ele sabe muito bem que pode ser um pouco melhor. O país ainda está se recuperando de uma crise, mas aquele pouco recurso que ele tem é fruto do imposto que ele pagou. E saúde é prioridade, a gente precisa ter os governos investindo nisso. Não, sem dúvida, É uma área de extrema, como você disse mesmo, deputado, é uma área talvez de prioridade número 1 mesmo, talvez até antes das outras, porque se o cidadão lá que paga seus impostos passa mal, ele não tem acesso à saúde, essa pessoa realmente ela vai ver o óbito, ela pode morrer. Então é uma prioridade realmente número 1, é uma primeira prioridade. Deputado, ano de eleição, saindo um pouquinho das áreas de atuação, falar um pouco de política, Ano de eleições no Brasil, o senhor é pré-candidato. Exatamente. Esse é um momento em que o cidadão fica atento, às vezes até não muito satisfeito e feliz, buscando nomes que possam, no mínimo, contemplar minimamente os seus anseios. Sou pré-candidato, daqui uns dias nós temos eleição, vou disputar a eleição para deputado federal. Os 3 mandatos que nós temos na Assembleia, acredito que me deu maturidade, e também relacionamento e percepção, conhecimento do que precisa o Espírito Santo. Eu vejo que nós estamos aqui brigando, discutindo, lutando por melhoria da qualidade de vida, como eu falei, da saúde, da segurança, mas o cidadão, ele paga de cada R$100 de imposto,
68 vão para os cofres do governo federal. É lá que está a grande massa de recursos. A gente precisa de dinamismo, precisa de autoestima, né? Precisa de disposição para fazer com que esses recursos possam retornar para cá. Eu acredito que tem muito a poder fazer pelo nosso Estado. Estou jovem, com muita saúde, 47, muita disposição, e vou trabalhar para que a gente possa estar como um desses 10 representantes no Congresso Nacional. Mas o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui, Fabiano, é que eu, há um tempo atrás, também era muito descrente da política. Mas hoje eu tenho a certeza e a obrigação de chamar o cidadão na reflexão. Não tem instrumento mais perfeito do que a política na vida do cidadão. É somente através dela que nós conseguimos trabalhar a igualdade social. A gente não pode confundir, eu preciso até orientar, que algumas pessoas que estão em mandato que erram intencionalmente, e às vezes a gente se indigna e não quer mais participar. Mas não é as pessoas, né? É o instrumento da política que é perfeito. E pessoas de bem, querendo ou não querendo, vai ter os representantes na Assembleia, no governo. A gente precisa escolher os melhores. E o cidadão está num ano importante. O Brasil passa por um momento difícil, um momento de descrença. Mas assim, a minha formação, né, a minha índole, né, e quem me orientou, meus pais, sempre me deu sugestão para que eu possa caminhar com uma autoestima. A gente tem que acreditar. Eu acredito que esse país possa melhorar, né? E assim também estou ouvindo muito o cidadão para a gente poder decidir os nossos votos aí de quem vai governar o nosso país, não é verdade? Com certeza, nosso país, nosso estado, né? Enfim, e quem serão também os nossos representantes no Legislativo, né? Em Brasília, aqui no Espírito Santo também. Olha, muito obrigado aqui ao deputado Josias da Vitória, deputado estadual, né? Como disse, pré-candidato também a deputado federal nessa eleição. Está no terceiro mandato de deputado estadual. No terceiro mandato. Está completando agora o terceiro Exatamente, mandato, né? 12 anos. Pré-candidato a deputado federal. Falando um pouco de áreas importantes para a sociedade, segurança, saúde e também do seu pleito, né? Do que ele espera, a expectativa aí para essa eleição desse ano. Deputado, obrigado pela presença. As portas aqui da Rede TV estão sempre abertas, viu? Fabiano, eu que te agradeço. Quero que você mande um abraço para toda a diretoria, nosso amigo Carone, né? O Idalécio, o Caroninho, também o Marcel, e o acolhimento aqui, acho que não é só meu não, acho que é dos capixabas, né, que tem a oportunidade desse belo trabalho que vocês fazem aqui. Muito obrigado, e sempre que você me convidar, eu venho aqui, ainda mais sendo recebido por um belo café, na verdade. Quem não veio pode vir, porque o café é bom. Bacana, obrigado, viu, deputado? A gente continua com o ES News Especial. Nós vamos agora continuar acompanhando as notícias que tiveram maior destaque nessa semana. Rômulo está desempregado há quase 2 anos. Aos 35 anos de idade, ele sente os efeitos da crise econômica no país. Quando eu estava trabalhando, não estava pensamento assim de qualificar. Então, infelizmente, a crise bateu, então dificultou muito. Essa também é a situação do Domingos, que está desempregado há 1 ano e meio. Por não conseguir conciliar os estudos e o trabalho, ele deixou a escola muito jovem. Na época eu trabalhava também, estudava. Aí eu falei, eu vou escolher entre um dos dois, né? Vou pretender voltar, né? Estudar de novo, porque talvez se melhora, né? Mudar essa situação nem sempre é uma tarefa fácil. Para o coordenador desta agência do Cine, o Sistema Nacional de Emprego da Grande Vitória, que atende milhares de desempregados todos os dias, o mais importante é se reinventar. Claro que vale dizer do conhecimento, de estudar, de perceber, de procurar, mas acima de tudo é de se reinventar enquanto pessoa. Segundo dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no primeiro trimestre deste ano, 442 mil trabalhadores estavam desempregados no Espírito Santo. O número é 10% inferior ao mesmo período do ano passado. Entre as ações do governo local para reduzir o desemprego, está investimentos em programas de qualificação profissional. Nós já ofertamos mais de 100 mil vagas, oferecendo cursos de qualificação profissional
com foco na geração de renda e na qualificação profissional do cidadão capixaba. Esse foi o caso da Elaine, que trabalhava como garçonete e resolveu fazer um dos cursos profissionalizantes ofertados pelo governo. Em um ano, ela já abriu a sua própria empresa na área de marketing digital. Passei 5 meses desempregada, a ponto de eu não ter como pagar aluguel. Fui procurar cursos. Hoje eu recebo 4 vezes mais do que eu recebia trabalhando como garçonete e trabalhando com uma coisa que eu gosto. Para quem ainda não conseguiu a tão sonhada vaga de emprego, o importante é não desistir. 3F, né? Foco, força e fé. Temos que ter, então, desanimar jamais. Fim de semana combina com diversão e diversão combina com cinema. Agora é hora de você ficar por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas do Cinemark aqui na Grande Vitória. Mamma Mia, lá vamos nós de novo. Nesta comédia romântica dos anos 70, a jovem Donna vive muitas aventuras com seu grupo musical, em parceria com suas amigas Tânia e Rose. Porém, mais do que isso, Donna se apaixona e vive intensos relacionamentos. O Nome da Morte. Neste drama nacional baseado em fatos reais, Júlio, personagem vivido pelo ator Marco Bigossi, é um jovem que vive com a família no interior do Brasil. Por lealdade ao tio, Júlio mata pela primeira vez e aí descobre uma perturbadora vocação que irá se transformar em seu ofício. Querido Embaixador. Baseado em fatos reais, o longa conta a história do embaixador brasileiro Luiz de Souza Dantas, que durante a Segunda Guerra Mundial se opôs a ordens expressas e secretas de Getúlio Vargas, que proibiam as embaixadas de darem vistos a judeus. Pare de fornecer vistos a judeus ou descendentes de judeus. Missão Impossível, Operação Fallout. Em mais um filme da franquia, Ethan, vivido pelo ator Tom Cruise, e seus aliados estão em uma corrida contra o tempo depois que uma missão dá errado. E para ter acesso à sinopse dos filmes e ficar por dentro dos horários das sessões, basta acessar cinemark.com.br. O S News Especial fica por aqui. Até semana que vem!